A sirene da polícia ecoou pelas ruas estreitas de Lisboa, cortando a noite como uma lâmina afiada. Tiago, com as mãos algemadas atrás das costas, foi arrastado para dentro da viatura, o rosto pálido refletindo as luzes piscantes, enquanto seus pais assistiam horrorizados da porta de casa. O que começou como uma briga em um bar gay terminou com ele acusado de agressão, uma mentira forjada por testemunhas preconceituosas que o viram como uma ameaça só por ser quem era. No dia seguinte, na prisão de Caxias, Tiago foi jogado em uma cela lotada, onde os olhares dos outros detentos o dissecaram como predadores avaliando uma presa. Olha só, chegou a fresquinha, zombou um homem tatuado, alto e musculoso, chamado Rui, líder informal do bloco. Os risos ecoaram, e Tiago sentiu o estômago revirar, mas manteve a cabeça baixa, sabendo que qualquer reação poderia piorar tudo. Os primeiros dias foram um inferno de humilhações sutis e diretas. Durante o banho coletivo, os comentários vinham como flechas. Ei, menina, toma cuidado com o sabonete. Tiago, um jovem de 25 anos, arquiteto promissor de uma família conservadora do Porto, nunca imaginara que sua orientação sexual o colocaria ali, rotulado como fraco, como mulher, em um ambiente onde a masculinidade tóxica reinava suprema. Ele se isolava no canto da cela, escrevendo cartas mentais para o irmão mais novo, Pedro, que idolatrava Tiago e não entendia por que ele havia desaparecido. A família de Tiago era o pilar de sua vida, mas também a fonte de suas maiores angústias. O pai, um engenheiro rígido, sempre pregara valores tradicionais católicos, e a mãe, devota, rezava pela cura do filho desde que descobrira sua homossexualidade aos 18 anos. Isso é uma fase, Tiago, você precisa se endireitar, dissera o pai uma vez, com olhos cheios de decepção. Agora, na prisão, Tiago se perguntava se aquela briga no bar não fora um grito reprimido de frustração contra uma sociedade que o forçava a esconder quem era. Uma noite, durante o jantar na cantina, Rui se aproximou de Tiago com um prato extra. Come, fresquinha, ou vai virar algo fácil, disse com um tom que misturava ameaça e algo inexplicável, talvez pena. Tiago aceitou, mas seus olhos encontraram os de Rui por um segundo a mais do que o necessário. Rui, 28 anos, condenado por roubo armado, tinha uma reputação de durão, mas carregava seus próprios demónios, uma infância em bairros pobres de Setúbal, onde aprendera a sobreviver fingindo ser o que não era. Enquanto os dias se arrastavam, Tiago começou a notar padrões no comportamento de Rui. Ele o protegia de assédios mais graves, desviando atenções com piadas ou ordens disfarçadas. Deixa o garoto em paz, ele não é como vocês pensam, Rui murmurava para os comparsas. Tiago se sentia confuso, era gratidão ou algo mais. Em uma conversa sussurrada durante o recreio no pátio, Rui revelou um pedaço de sua história. Eu sei o que é ser julgado, Tiago. Meu pai me batia por chorar quando era criança. Aqui dentro, todos fingimos ser monstros para sobreviver. A tensão crescia. Tiago lutava contra o desejo de se abrir, temendo que qualquer vulnerabilidade o destruísse. Mas uma noite, após um incidente onde outro preso tentou agredi-lo, Rui interveio, levando um soco no lugar de Tiago. Porquê? Perguntou Tiago, limpando o sangue do rosto de Rui na enfermaria improvisada. Porque ninguém merece isso só por ser diferente, respondeu Rui, seus olhos traindo uma emoção profunda que nenhum dos dois esperava. A partir daí, as conversas se intensificaram. Tiago compartilhava sonhos de uma vida livre em Lisboa, projetando edifícios que simbolizassem aceitação. Rui falava de arrependimentos, de uma namorada abandonada e de um filho que mal conhecia. Mas entre as linhas, surgia uma conexão inegável, um puxão magnético que desafiava as regras não ditas da prisão. Tiago sentia o coração acelerar toda vez que Rui se aproximava, um misto de medo e anseio que o fazia questionar tudo. A família visitava esporadicamente. A mãe chorava, implorando para que ele mudasse, enquanto o pai o olhava com desprezo. Você trouxe vergonha para nós, Tiago. Como vou explicar isso aos vizinhos? Essas visitas só aumentavam o conflito interno de Tiago, que se via dividido entre o amor familiar e a autenticidade. Rui, observando de longe, começava a se perguntar se valia a pena arriscar sua posição no bloco por alguém como Tiago. O clímax do primeiro mês veio quando Rui confessou, em um sussurro na cela escura, eu nunca senti isso por um homem antes, mas com você. É diferente. Tiago congelou, o mundo girando. Era o início de algo perigoso, um amor proibido em um lugar onde tais sentimentos podiam custar a vida.
Mas naquele momento, pela primeira vez, Tiago se sentiu visto, não como uma mulher, mas como um homem digno de afeto. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Tiago e Rui mantinham distância durante o dia, trocando olhares furtivos no pátio ou na cantina, mas à noite, na privacidade relativa da cela compartilhada com outros, sussurravam planos e confissões. Eu cresci em uma família onde o amor era condicional, disse Tiago uma vez, traçando linhas invisíveis no colchão fino. Meu pai me via como uma decepção desde que saí do armário. E agora, aqui, é pior. Rui escutava, sua mão roçando acidentalmente a de Tiago, enviando choques elétricos por seus corpos. Ele próprio lutava com demónios internos, uma educação machista que o ensinara a reprimir qualquer sinal de fraqueza. Eu roubei para provar que era homem o suficiente, admitiu Rui. Mas olhando para trás, era só medo. Medo de ser como você, autêntico. Essas palavras abalaram Tiago, que via em Rui não um salvador, mas um espelho de suas próprias inseguranças. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, pesava sobre eles. Lisboa era conhecida por sua vibrante cena LGBT, com paradas de orgulho e leis progressistas, mas em lugares como Caxias, o conservadorismo rural persistia. Presos de vilarejos do interior zombavam abertamente de maricas, e quando preconceitos arraigados. Tiago se lembrava de notícias sobre ataques homofóbicos em bairros periféricos, e agora vivia isso na pele. Uma visita surpresa do irmão Pedro intensificou o drama. Pedro, 18 anos, estudante em Coimbra, apareceu com olhos vermelhos. Porque você não me contou tudo, Tiago. Eu te apoio, mas mamãe e papai estão destruídos. Tiago, atrás do vidro, sentiu o peito apertar. Ele queria contar sobre Rui, mas o medo da rejeição o paralisou. Diga a eles que vou mudar, mentiu, odiando cada palavra. Pedro saiu confuso, deixando Tiago em um poço de culpa. Rui, ao saber, confrontou Tiago, você não pode viver mentindo para si mesmo. Olha para mim, eu fingi por anos e acabei aqui. A discussão escalou para uma briga sussurrada, revelando camadas de vulnerabilidade. Rui admitiu ter sentido atração por homens antes, mas sempre negado, casando-se jovem para provar sua heterossexualidade. Agora, com Tiago, ele questionava tudo, mas o risco era alto, se descobertos, poderiam ser transferidos ou pior, alvos de violência. O amor nascia em meio ao caos. Pequenos gestos, uma nota escondida, um toque disfarçado, alimentavam a chama. Tiago começava a desenhar planos de fuga emocional, imaginando uma vida juntos fora dali. Mas a realidade batia à porta. Rui tinha mais 2 anos de pena, Tiago talvez saísse em meses se apelasse. Um incidente no pátio mudou tudo. Um grupo de presos, liderados por um rival de Rui chamado Marco, atacou Tiago abertamente, chamando-o de aberração. Rui defendeu-o com fúria, resultando em uma briga que os levou à solitária. Ali, sozinhos pela primeira vez, eles se beijaram, um ato de rebelião contra o mundo. Isso pode nos destruir, murmurou Tiago. Ou nos salvar, rebateu Rui. Ao saírem da solitária, a dinâmica mudara. Rui perdia influência no bloco, sussurros de traição circulavam. Tiago sentia a pressão familiar aumentar com cartas da mãe implorando conversão religiosa. Ele debatia internamente, valia a pena sacrificar tudo por esse amor. A sociedade os aceitaria. O conflito moral se aprofundava. Tiago via em Rui uma chance de redenção, mas questionava se estava usando-o como escudo. Rui, por sua vez, lutava contra o medo de abandonar sua identidade durona. Uma noite, Rui revelou, meu filho me vê como herói. Como explico isso? Tiago não tinha respostas, só lágrimas contidas. A tensão culminava em uma decisão. Rui propôs ajudar Tiago a apelar, arriscando sua própria liberdade. Eu quebro as regras por você, disse. Tiago aceitou, mas o preço seria alto, forçando-os a confrontar não só o sistema, mas seus próprios corações partidos. A apelação de Tiago progredia lentamente, graças a contatos de Rui com advogados do lado de fora. Mas cada dia na prisão amplificava os conflitos internos. Tiago sonhava com liberdade, mas acordava sono frio, atormentado pela ideia de deixar Rui para trás. E se eu sair e você ficar? Perguntou uma noite. Rui sorriu amargamente. Então você vive por nós dois.
A família de Tiago pressionava mais. O pai enviou uma carta dura: volte para casa como homem, ou não volte. A mãe anexou uma medalha religiosa, implorando orações. Tiago rasgou a carta, mas guardou a medalha, um símbolo de sua luta com a fé. Crescer em uma família católica em Portugal o moldara. Ele acreditava em Deus, mas questionava porque seu amor era pecado. Rui, ateu convicto, debatia com ele: Deus não te fez assim para te punir. É a sociedade que distorce tudo. Essas conversas revelavam maltanéticas profundas. Rui via no amor deles uma forma de resistência. Tiago temia que fosse egoísmo. E se estamos errados? Indagava Tiago. Errado para quem? Para eles ou para nós? Retrucava Rui. A sociedade portuguesa entrava no foco. Notícias filtradas pela prisão falavam de avanços LGBT, como casamentos igualitários desde 2010, mas também de backlash em áreas conservadoras. Em vilas como as de origem de Rui, homofobia era norma. Meu pai me diria para te bater, confessou Rui, envergonhado. Um confronto com Marco escalou. Marco, sabendo dos rumores, provocou Rui, virou protetor de maricas agora. A briga resultou em punições, mas uniu Tiago e Rui mais. Na enfermaria, Tiago cuidou de Rui, sussurrando promessas. Quando sairmos, vamos para o Algarve, começar novo. Rui assentiu, mas duvidava internamente. A traição veio de dentro. Um companheiro de cela, pressionado por Marco, delatou-os aos guardas. Transferidos para blocos separados, o isolamento doeu como uma ferida aberta. Tiago escreveu cartas escondidas, passadas por canais clandestinos: você me deu força para ser eu mesmo. Rui respondia: não desista de nós. O tempo sozinho forçou reflexões. Tiago confrontou memórias de bullying na escola em Porto, onde era chamado de Mariquinhas. Isso o levara a uma vida dupla, namorando em segredo. Agora, com Rui, ele via a autenticidade, mas o custo: alienar a família. Rui, em seu bloco, lidava com rejeição. Perder aliados, tornando-se alvo. Ele questionava: valia sacrificar sua sobrevivência por amor? Uma visita de sua ex-namorada, trazendo o filho, abalou: papai, quando você volta? Perguntou a criança. Rui chorou depois, dividido entre passado e presente. Reunidos após semanas, o reencontro foi elétrico. Eu quase desisti, admitiu Tiago. Eu também, disse Rui. Mas o amor persistia, forçando escolhas. Tiago decidiu confrontar a família na próxima visita, revelando tudo. A visita foi caótica. Com Pais e Pedro, Tiago falou: eu amo um homem aqui. É quem sou. O pai explodiu: você nos envergonha. A mãe chorou: Pedro defendeu: ele é meu irmão. Tiago saiu destruído, mas livre internamente. Rui, ao saber, orgulhou-se: você escolheu certo. Mas o preço? A família cortou contato. Tiago pagava com solidão, Rui com dúvida crescente. Com a apelação pendente, Tiago enfrentava audiências. Seu advogado, influenciado por Rui, argumentava preconceito na acusação inicial. Mas fora da corte, a sociedade julgava. Jornais locais mencionavam o caso, pintando Tiago como ativista problemático, alimentando o ódio online. Rui, ainda preso, enviava mensagens via amigos: seja forte. Mas sua própria pena pesava. Ele planejava apelar também, mas precisava de testemunhas, arriscando expor o relacionamento. A pressão familiar de Tiago atingiu o pico. Pedro visitou sozinho: mamãe reza por você, papai não fala. Mas eu acredito em você. Tiago chorou, vendo no irmão uma esperança. Diga a eles que os amo, mas não mudarei. Para Rui, o conflito era com o filho. Ele decidiu escrever uma carta honesta à ex: eu sou bissexual. Amo nosso filho, mas preciso ser verdadeiro. A resposta veio dura: não aproximo ele de você assim. Rui, devastado, questionou tudo. O motim na prisão testou lealdades. Marco incitou violência, alvejando traidores como Rui. Tiago, ouvindo, arriscou tudo para alertá-lo. No caos, eles se protegeram mutuamente, solidificando o laço, mas Rui ferido gravemente. Na recuperação, Rui confessou:
Eu te amo, Tiago. Mas isso pode nos matar. Tiago respondeu, então morremos autênticos. Mas internamente, debatia o egoísmo de arrastar Rui para baixo. A sociedade ampliava o drama. Amigos de Tiago do lado de fora organizavam petições, destacando discriminação em prisões portuguesas. Mas backlash veio, ameaças anônimas à família. Tiago, em uma audiência, testemunhou, minha orientação não me torna criminoso. O juiz, progressista, considerou. Mas o pai, sabendo, deserdou via carta. Rui, curado, enfrentou Marco, você não me controla mais. Ganhou respeito, mas perdeu inocência. Ele via no amor uma prisão maior que Caxias. O ponto de virada, Tiago ganhou liberdade condicional. Venha comigo quando sair, implorou Rui. Mas Rui hesitou, meu filho precisa de mim hetero. Tiago saiu, coração partido, enfrentando um mundo hostil. Livre em Lisboa, Tiago lutava para se readaptar. Emprego perdido, amigos distantes, ele morava em um quarto alugado, trabalhando como freelancer. Cartas para Rui eram sua âncora, a cidade é vazia sem você. Rui, dentro, recebia-as como combustível. Mas pressão crescia, Marco ofereceu proteção, em troca de renunciar Tiago. Rui recusou, tornando-se isolado. A família de Tiago tentou reconciliação condicional, volte e negue tudo. Tiago recusou, escolhendo a autenticidade, pagando com isolamento. Para Rui, a ex permitiu uma visita ao filho, mas com o ultimato, esqueça esse absurdo. Vendo o menino, Rui chorou, dividido entre paternidade e amor. Uma traição inesperada, Pedro, pressionado pelos pais, revelou detalhes do relacionamento a um jornal conservador. A história explodiu, romance gay na prisão de Caxias. Tiago, exposto, enfrentou assédio. Furioso, Tiago confrontou Pedro, você me traiu. Pedro chorou, eles me forçaram. O laço fraternal rachou. Rui, lendo nos jornais da prisão, enfureceu-se. Ele decidiu apelar, usando a exposição para alegar discriminação. Mas o custo, sua ex cortou contato com o filho. Rui pagava com perda familiar. Tiago, em crise, considerou voltar atrás, negar tudo para a paz. Mas uma carta de Rui, não desista. Nosso amor é real. Eles se reencontraram em visita, eu saio em meses, disse Rui. Mas e seu filho? Rui, escolha a verdade. O clímax, Marco atacou Rui, vingança pela exposição. Rui sobreviveu, mas marcado. Tiago, fora, advocava por direitos LGBT, transformando dor em ação. Rui saiu da prisão meses depois, encontrando Tiago em uma praça de Lisboa. O abraço foi catártico, mas a realidade os acertou, sociedade ainda julgava, famílias distantes. Eles construíram uma vida juntos, enfrentando preconceitos diários. Tiago perdeu clientes conservadores, Rui lutava por emprego com ficha criminal. A família de Tiago amoleceu lentamente, Pedro mediou, levando a um jantar tenso. O pai, não aprovo, mas és meu filho. A mãe rezava em silêncio. Para Rui, reconquistar o filho foi batalha. A ex relutava, mas visitas supervisionadas começaram. Papai tem um amigo especial, explicou Rui ao menino. Mas danos persistiam. Tiago lidava com trauma, terapias para a ansiedade. Rui questionava escolhas, valeu o preço. Anos depois, eles se casaram em uma cerimônia simples, símbolo de vitória. Mas sombras permaneciam, amigos perdidos, oportunidades negadas. A história terminou com eles refletindo em uma praia do Algarve. Nós quebramos regras, pagamos caro, mas vivemos verdadeiros. Foi certo priorizar o amor sobre a família e a sociedade, ou o egoísmo os condenou a um sofrimento desnecessário.